Um novo mês começou, mas não é hora de desanimar, não é hora de desistir e não é hora de achar que já acabou, que já não tem mais nada para se esperar de 2025. Agora é hora de pegar aquela lista que a gente fez lá no começo do ano, aquelas promessas que a gente colocou, aqueles planos e projetos que a gente anotou e aquelas atividades que a gente queria tanto desempenhar. E depois comparar o que a gente já conseguiu fazer daquela lista e o que ainda dá tempo de fazer. Temos ainda todo esse mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. É a reta final, mas ainda dá tempo sim da gente conseguir fazer algumas coisas, dá tempo da gente aprender uma atividade nova, dá tempo da gente se desenvolver em alguma coisa que a gente já sabe e dá tempo também até da gente aprender algo e começar a ensinar para alguém. Ainda não é hora de desistir, abrir mão de tudo e achar que o ano já acabou, que se você não fez até aqui não vai fazer mesmo, muito pelo contrário. Agora é hora de dar um respiro, acumular forças e fazer tudo o que tem que ser feito. A gente ainda tem tempo para conseguir dar mais um check em algumas das coisas que a gente queria fazer, mas para isso a gente vai precisar de uma estratégia. A gente vai precisar começar hoje aquilo que a gente tem evitado, aquilo que a gente tem adiado, aquilo que a gente tem postergado. É hora de começar a fazer e não ficar só sonhando. É hora da gente revisitar tudo aquilo que a gente projetou e ver quanto daquilo já se tornou verdade e quanto ainda pode se tornar. É um ano que tem muito pela frente ainda. Dá tempo de conseguir alcançar coisas novas, dá tempo de elevar o nível em alguma atividade que você precisa, dá tempo de desenvolver ainda mais uma habilidade específica e até dá tempo de aprender algo novo. Claro que não vai dar tempo de se tornar, por exemplo, fluente em uma língua até dezembro, mas dá tempo de aprender bastante coisa até lá e passar esse conhecimento para frente, ensinar alguém e também conseguir realizar mais uma etapa do sonho. 2025 foi um ano bem maluco. Muitas coisas aconteceram, muitas complicações, podemos dizer assim, aconteceram no mundo, no Brasil, e a gente não pode deixar isso nos abalar. A gente tem que sempre lembrar que a gente precisa fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que está dentro do nosso controle. E se a gente conseguir terminar o ano sabendo que a gente fez tudo o que podia, fez o possível dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, a gente já tem motivo de sobra para comemorar e se agradar de nós mesmos e das coisas que a gente conseguiu conquistar ao longo do ano de 2025. É óbvio que realizar todos os itens da lista pode ser uma utopia, mas se a gente realizar uma boa parte e a gente saber ficar descansado, porque tem a consciência de que a gente tentou o nosso melhor, fez tudo que estava dentro do nosso limite e fez tudo o que podia em relação àquela situação, já é mais do que suficiente para comemorar e celebrar e se alegrar, pois muitas das coisas que a gente planeja, a gente acaba deixando para depois e depois e depois e nunca vê o fruto daquilo e acaba se frustrando, acaba pensando que a gente nunca vai conseguir sair do lugar. Mas quando a gente faz essas análises, olha em retrospecto, analisa tudo que foi feito e comemora os poucos passos que a gente deu em direção a um futuro melhor, a gente já começa a se alegrar, já começa a se contentar e já começa a ficar mais aliviado, porque a gente percebe que não estagnou, não foi mais um ano repetindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas atividades e esperando que milagrosamente alguma coisa mude. Não, a gente tem que olhar e pensar, foi mais um ano que eu batalhei, que eu tentei. Posso não ter alcançado tudo que eu queria alcançar, posso não ter chegado onde eu quero chegar ainda, mas pelo menos eu continuo na jornada. Eu não abri mão de tudo, eu não larguei os bets, como a gente diria, e eu sigo na jogada. É isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que analisar. Então, recapitular todos aqueles planos que a gente colocou no começo do ano, todas aquelas promessas e ver quantos daqueles itens foram cumpridos, quantos daqueles itens a gente pode considerar como feitos e quantos ainda estão em aberto e quantos daqueles a gente ainda consegue de forma realista realizar esse ano.
é óbvio que a gente vai ter que ter essa noção, esse discernimento, para não querer fazer uma coisa que a gente passou o ano inteiro fazendo, que dependeria de um esforço de um ano inteiro, fazer em 3 meses. Aí a gente vai ter que se contentar com o melhor dentro da nossa possibilidade. O importante é simplesmente não desistir. Setembro começou e com ele a gente tem a chance de respirar fundo de novo, olhar ao redor, olhar para o passado e ver o que aconteceu nesses primeiros 9 meses do ano, para então tomar força para enfrentar o que virá daqui para frente e pelo menos conseguir chegar em dezembro satisfeito, em plena paz, porque sabe que fez tudo o que podia e mais um pouco, tudo que estava ao seu alcance, sem comparação com os outros, sem olhar para o lado e ficar pensando, porque fulano conseguiu mais do que eu, porque ciclano conseguiu isso e aquilo. Não, o que você se propôs a fazer que você conseguiu realizar? Isso é o que você tem que pensar. O que você fez de diferente de janeiro até aqui e o que você pode fazer de diferente de setembro até dezembro para conseguir se manter num progresso, num avanço, sair da estagnação e não chegar mais uma vez no final de mais um ano olhando para trás e pensando, nada mudou, tá tudo na mesma. Então ainda há tempo da gente conseguir nesse último final aí de ano, nesse último pedaço que tem até o final do ano, a gente conseguir fazer pelo menos uma parte daquilo que a gente se propôs e também celebrar tudo aquilo que a gente já conquistou até agora. Então, fica de tarefa de casa para que você analise sua lista e veja o que você ainda pode melhorar, o que você ainda pode cumprir, o que você ainda pode fazer até dezembro. Ainda há tempo. Até a próxima. Valeu!